Olá, meu nome é Natália Ribeiro e vamos dar início à nossa apresentação do seminário final da matéria de Ciências Sociais Articuladas da Faculdade de Odontologia. Somos o grupo D, composto por Lucas Rodrigues, Natália Ribeiro, Sadala Lores, Sávio Almeida e Whindersson Ronaldo. Esta apresentação trata-se de uma síntese reflexiva sobre a temática desenvolvida durante toda a disciplina de Ciências Sociais Articuladas nesses meses. Antes de iniciarmos nossas reflexões, vamos falar um pouco sobre essa matéria. Trata-se de uma disciplina do curso de Odontologia de natureza obrigatória, com uma carga horária total de 45 horas, distribuída em 32 horas teóricas e 13 horas práticas. Ela pertence ao Departamento de Odontologia Social e Preventiva da UFMG. Podemos falar agora um pouco sobre o objetivo da disciplina. Os objetivos específicos são compreender as concepções do processo saúde-doença, compreender o conceito ampliado de saúde e o marco legislativo federal que o norteia, conhecer e compreender os princípios, a organização e a estrutura do Sistema Único de Saúde SUS, abordar o conceito de atenção primária à saúde, conhecer virtualmente diferentes unidades básicas de saúde e entender os conceitos de acesso aos serviços de saúde e desigualdades sociais. De forma geral, nosso grupo consegue listar algumas reflexões principais que tivemos durante a disciplina e ao final dela. A primeira é a construção do conhecimento, pois a disciplina permite a compreensão e a construção de um olhar crítico e reflexivo para a saúde. A segunda é o desenvolvimento de habilidades, estudo que visa o campo social, essencialmente humanitário, no sentido de aproximar os futuros dentistas de programas que são fundamentais para a acessibilidade e saúde coletiva. É importante lembrar que as habilidades que a gente vai desenvolver que a gente desenvolveu durante essa matéria vão ser muito fundamentais para a prática clínica que vamos ter futuramente, pois a Faculdade de Odontologia da UFMG é parte principal da APS, que é a Atenção Primária à Saúde. A terceira conclusão que nosso grupo obteve é a pluralidade do campo da saúde. A disciplina nos faz analisar a influência do contexto social, econômico, político e cultural no processo de saúde e doença e na organização do setor saúde, contribuindo para a continuidade e transformações das práticas em saúde conforme o profissional se adequa ou evolui. Vamos agora dar início à nossa síntese de cada participante do grupo. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas Rodrigues e faço parte do grupo D de Ciências Sociais Articuladas. E em relação à síntese reflexiva da Wiki 1, em que eu não fazia ideia do que seria tratado na disciplina, eu chutei que seria tratado de questões sociais relacionadas à saúde, sendo desde dificuldades do acesso à saúde por pessoas de baixa renda, sendo por falta de dinheiro mesmo, ou até mesmo por falta de conhecimento sobre o SUS, e da importância do SUS para a sociedade. Ou seja, pensei que o assunto principal fosse sobre a importância do SUS para as pessoas mais vulneráveis. E agora, no final da disciplina, vejo que acertei em quase nada. Dessa forma, na Wiki 2 percebi que conheci muito sobre as definições de doenças e como isso pode variar dependendo do contexto, tanto social, econômico, político, como também cultural e o período histórico. E também como isso afeta pessoas em sua saúde, mostrando que a doença ela atinge pessoas mais expostas. Dessa maneira, a saúde depende de vários fatores, desde o acesso ao sistema de saúde ou não, ou até como ela vive e os recursos aos quais o indivíduo tem acesso. Ou seja, foi exposto como é complexo determinar o que seria saúde e o que seria doença, variando desde sempre seu conceito. E hoje percebemos o quanto vários fatores são de suma importância no que tange a saúde. Além disso, foi apresentado o SUS, sua forma de gestão, os seus recursos e os seus princípios, que são a universalidade, a equidade, a integralidade, a regionalidade, a hierarquização, a descentralização e a participação dos cidadãos nas decisões do SUS, no que tange o SUS, né? Dessa forma, o SUS é feito pensando nesses princípios, a fim de promover o acesso à saúde
a todos, pensando na dificuldade de cada, com programas como a Estratégia da Saúde e da Família, no qual agentes comunitários de saúde vão nas casas cadastradas na UBS, promovendo assim a atenção primária da saúde, prevenindo, detectando e tratando as doenças mais frequentes. Além disso, foi demonstrado a complexidade do SUS, uma vez que ele está presente em cada momento do dia a dia, desde hospitais e vacinas, a fiscalizações sanitárias da Anvisa, que fiscaliza cada produto que consumimos. Então, dessa forma, foi uma inserção sobre o SUS e sua complexa rede e a definições de saúde e doença e conhecimento sobre os serviços prestados pelo SUS, que até então eu não conhecia tanto assim. Enfim, termino por aqui e obrigado pelo seu tempo. Olá, meu nome é Natália Ribeiro. Falando um pouco sobre a disciplina Ciências Sociais Articuladas, no início da disciplina, a gente tinha a ideia de que a gente iria estudar ela de forma mais conceitual, relacionando a saúde com a sociedade, cultura, política, economia. Só que depois que iniciamos a disciplina e finalizamos, conseguimos perceber que sim, nós conseguimos levantar esses tópicos, mas agora de uma maneira muito mais complexa. E além disso, conseguimos entender o sujeito. A disciplina ofereceu para a gente pontos de vista diferentes para o paciente, o conceito de paciente, sendo o primeiro como sujeito de direito, inserido no contexto social, político, econômico da sociedade, quanto sujeito de intérprete crítico, aquele que analisa, critica, tem intenções em mudar também o seu jeito de atendimento, assistência médica. A disciplina, então, foi de extrema importância para a gente, pois ela conseguiu trazer conceitos que antes para nós eram mais simples e se tornaram muito mais complexos. O processo saúde-doença, o conceito de saúde ampliado, o SUS e os seus serviços que se distribuem nas redes, como a PS, Hospital de Alta Complexidade, além da desigualdade em relação à saúde. E trazendo para a gente que seremos profissionais da saúde futuramente, da odontologia, e isso traz para a gente um processo reflexivo e crítico para a atuação nos serviços. Na nossa Dala, e nessa atividade que a gente precisa dissertar um pouco do que foi aprendido na disciplina ao longo desse tempo, e que abre com o conceito de saúde, e a gente vai aprendendo como ao longo do tempo ele foi mudando, e que antes tinha um conceito de doença que hoje é completamente absurdo da gente pensar, né? E a construção do que foi saúde, até a gente chegar nesse conceito ampliado, né, que abarca questões sociais, ambientais, psicológicas, e a partir desse leque construir o nosso sistema único de saúde, né, que trata cada indivíduo na sua necessidade e medida. Então, de maneira descentralizada, você tem cada espaço, o mais perto da sua casa, a cada grau de dificuldade é uma especificidade. A criação do conceito dos agentes comunitários, que é muito interessante, porque você tem uma comunidade de pessoas que ficam lá anos e utilizam há muitos anos, questão de décadas, esse sistema, e o acompanhamento dessas pessoas como sistemas de prevenção. Então, a estruturação do SUS, ela antes, né, a gente aqui entra na matéria assim, tanto conhecimento e reprodução de uma ideia enviesada, né? Então, a gente tende a associar o SUS à precariedade, a quanto disfuncional é, e entender, na verdade, como, quando a gente está até nesse momento atual de pandemia, entender a grande função e o grande órgão que a gente tem. E aí a gente começa a entender como é que funciona o sistema, no caso de uma necessidade, qual dos pontos a gente buscar primeiro, que é dividido até por essas partes. Então a gente começa a aprender e criar uma outra visão, né? Sem ser a de reprodução completamente limitada da matéria. E até mesmo para quem não faz uso de um posto de saúde, se utiliza de uma saúde suplementar, entender que o SUS ele ultrapassa essa questão justamente por esses pilares, né?
de entender que não é só a integridade biológica que é entendida como saúde. Então, pessoas que utilizam da compra de alimentos no estabelecimento, a vigilância sanitária também faz parte do SUS, né? O transplante de medula só será feito a partir do SUS. Então, é muito interessante a gente ver e aprender e passar também o conhecimento para as outras pessoas de como funciona a saúde básica no Brasil. Boa tarde, meu nome é Sávio. E sobre a disciplina de Ciências Sociais Articuladas, eu esperava que a matéria fosse nos ensinar sobre o sistema de saúde no Brasil, não só o público como o privado, e a sua relação com a sociedade, principalmente, o que seria fundamental para a nossa construção como profissional de saúde. Só que eu me surpreendi com a profundidade com que foi tratado principalmente o sistema público e toda a sua complexidade, seu modo de operação e os princípios que envolvem, e aprender desde o que a Constituição presume até a adequação do sistema para ele conseguir operar direito aqui no país. Com certeza foi muito importante aprender como os princípios como a universalidade e a equidade são fundamentais, e o SUS faz de tudo para ele ser concretizado, e com certeza isso foi fundamental para a minha construção como profissional da saúde e também como cidadão brasileiro, uma coisa que é fundamental, todos deveriam saber disso, uma vez que faz parte do nosso dia a dia, interfere totalmente no nosso modo de vida. E eu gostaria também de fazer uma exaltação à nossa última aula síncrona com a professora Mara, que ela conseguiu, após a apresentação dos seminários, passar uma visão para a gente muito interessante sobre a odontologia no país, e não só no país como no mundo, e toda a importância dela, tudo que envolve, e com certeza foi muito importante para nós. Obrigado. Meu nome é Winglisson e no início da disciplina eu esperava aprender sobre as carências e o funcionamento do serviço de saúde no Brasil. E com o final da disciplina eu não só aprendi aquilo que eu esperava aprender, como eu também deixei de lado preconceitos que eu tinha antes, como de que o SUS era um sistema muito mal organizado e que seus defeitos eram incorrigíveis, não adiantava o esforço, que ele continuaria sendo um serviço precário. E no final da disciplina eu entendi que a estrutura do SUS é extremamente funcional, que existem falhas, como eu percebi nas entrevistas realizadas ao longo da disciplina, mas que elas podem ser corrigidas com melhor distribuição de recurso e que o SUS é extremamente importante. O sistema público brasileiro de saúde é muito funcional e que as falhas que existem são pontuais e podem ser corrigidas. Essas são as nossas referências utilizadas durante o nosso trabalho. E agradecemos muito por terem assistido.